Olá a todos, vamos para mais uma aula de análise. E o assunto dessa aula, conjuntos finitos. Então, para falarmos um pouco sobre esse conjunto, antes de mais nada, vamos fixar uma notação, que é essa notação aqui, que é o conjunto IN, que é o conjunto de todos os números naturais que vai de 1 até N. Então, fixada essa notação, vamos definir o que é um conjunto finito. Um conjunto finito, um conjunto X é dito finito, se ou ele for vazio, ou existe algum n natural de tal modo que exista uma objeção f, aonde essa objeção f vai de n para x, ou de x para n, já que é uma objeção. Então, nesse caso aqui, nós temos uma definição formal do que é um conjunto finito. Só que existem algumas perguntas que, no primeiro momento, parecem óbvias, mas precisam ser respondidas, como, por exemplo, será que aquela escolha do n, essa escolha do n, de tal modo que isso aqui vira uma objeção, ela é única? Na verdade, a resposta é sim, só que precisamos justificar esse fato. Antes de justificar esse fato, vamos provar alguns resultados. O primeiro resultado que nós vamos demonstrar é esse lema. Se porventura existe uma bijeção f de x em y, então, dados p pertencente a x, q pertencente a y, existe uma bijeção g de x para y tal que g de p é igual a q. Em outras palavras, se porventura você tem uma bijeção entre dois conjuntos, você pode fazer uma mudança de elementos e pegar qualquer elemento de x e associar um elemento de y específico. Então, vamos fazer um desenho da nossa situação. Inicialmente, nós temos aqui o nosso conjunto X e aqui nosso conjunto Y. E nós sabemos de antemão que f, que é uma função que vai de x e y, forma uma bijeção. E aí nós sabemos o seguinte. Bem, vamos pegar o nosso p em questão e o nosso q em questão. Nós não sabemos, no primeiro momento, se f de p é igual a q. Se f de p for igual a q, já está respondido aqui o nosso teorema. Mas vamos supor que não seja. Então, digamos que na hora de aplicar a f de p, a imagem deu esse elemento que eu vou chamar de y1. E digamos que, já que é uma objeção, exista algum elemento que eu vou chamar de x1, de tal modo que a imagem da f pela x1 é justamente o q. Então, nesse primeiro momento, nós temos essa hipótese. Como é que nós vamos justificar agora? Bem, vamos pensar um pouco. A gente pode definir g uma função que vai de x em y, e a ideia geral é tentar só trocar essas posições. Então, nós vamos imaginar aqui que o nosso g de x vai ter a seguinte característica. Se porventura x for igual a p, vamos dizer que g de x, ou perdão, que g de p é igual a q. Se porventura o nosso x for igual a x1, ao invés de levar no q, vamos levar no y1. E os outros elementos? Os outros elementos a gente mantém f de x caso contrário. Então, nós construímos essa função g, que vai de x em y, ela está bem definida, e falta verificar se essa g que nós construímos é de fato uma bijeção. Bem, para mostrar que ela é uma bijeção, vamos até demonstrar com as mãos, né? Qualquer elemento de y, acho que vale a pena até descrever aqui, por conta da forma que nós descrevemos aqui a bijeção f, nós podemos pensar que a bijeção y é nada mais nada menos que você pegar o conjunto imagem de x, exceto esses dois elementos, né? O p e o x1. Você pode dizer que a f o y é a imagem da domínio tirando o x1 e o p. União q, né, que é o elemento aqui, união y1. E não é muito difícil perceber isso, né? Já que f é uma bijeção. Que a gente até pode começar, para poder justificar bem isso, inicialmente nós podemos dizer que f de x maiúsculo é igual a y, por conta de ser uma bijeção. Você retira um elemento daqui, mas reescreve de outra maneira, retira o elemento aqui e reescreve de outra maneira.
Então, dá para visualizar que o nosso y é isso. Então, a G é sobrejetora por quê? Porque o Q é o elemento da imagem, o Y1 é um elemento da imagem, e qualquer Y que esteja nesse conjunto vai ser um elemento da imagem da G por conta dessa identidade, dessa função, dessa regra, né, da função. Então, claramente, essa função G é injetora, é sobrejetora, e também ela é injetora. Ela é injetora porque se você pega dois elementos da imagem que são iguais, necessariamente os dois elementos são iguais, ou melhor, se você pegar dois elementos do domínio que são diferentes, claramente você vai ter essa relação, que as imagens respectivas são diferentes. Então, não é muito difícil perceber. Sendo G bijetora, cumpre a nossa condição, lema demonstrado. É claro que aqui eu não estou escrevendo todos os detalhes, porque o nosso objetivo é entender bem e de maneira formal o que está sendo construído. Não estou escrevendo a resposta. Afinal de contas, é uma aula, né? Então fica como exercício justamente tapar todos os buracos escrevendo de fato. O primeiro teorema que nós temos é o seguinte. Seja A um subconjunto próprio de N. Então já vou até colocar aqui de antemão. A, um subconjunto próprio de N. Não pode existir uma bijeção F de A em N. Assim, vamos primeiramente entender de maneira intuitiva o que esse resultado está querendo dizer. Você tem, por exemplo, A com, sei lá, M elementos. E é razoável supor que, se existisse uma bijeção com N elementos, bem, pelo fato da função ser injetora, já que você teria uma bijeção, você teria que ser capaz de varrer todo o contradomínio. Mas como você tem um subconjunto próprio, vai faltar elemento. É claro que nós vamos precisar formalizar isso. Para formalizar isso, vamos considerar o seguinte. Vamos supor que esse teorema é falso. Ou seja, vamos considerar o seguinte. Vamos considerar N0 pertencente aos naturais, tal que... Não, pertencente aos naturais mais ainda, né? O menor possível. Então, o menor N, vou colocar assim, seja N0 pertencente aos naturais, o menor natural, agora sim, tal que existe A subconjunto próprio de N0 e F de A em N0 bijeção. O que eu estou fazendo nesse exato momento é o seguinte. Por que eu estou exibindo esse N0? Se eu supor que esse teorema é falso, vai existir algum número natural de tal modo que exista um subconjunto próprio que seja uma bijeção. Porque aqui é justamente você tentar negar a sua tese. Acontece que... Por que eu posso garantir que existe esse menor número natural? Pelo princípio da boa ordenação, porque vai existir o menor número. E com certeza esse N0 não pode ser 1. Por quê? Porque se o N0 fosse 1, um único subconjunto próprio do I1 seria o conjunto vazio, e aí não faria sentido. Então, certamente esse N0 é um número maior do que 1, se existir. Dito isso, o que nós vamos fazer? Vamos tentar chegar em uma contradição. E a contradição, na verdade, é justamente usar o fato de que o N0 é o menor número natural que tem essa propriedade. Como assim? Bem, sabendo que F de A em N0 é bijeção, isso quer dizer o seguinte, que vai existir, eu vou chamar de A minúsculo, né? O elemento de A, tal que o F de A seja exatamente igual ao nosso IN0. Bem, por que eu posso afirmar isso? Justamente porque F é uma bijeção. Acontece que eu posso definir agora uma função G de tal modo que eu pegue o conjunto A, eu retire esse elemento A, e eu agora considero o IN0 menos 1. E, perdão, né?
Ou eu tô falando que o f de A é igual a n0, e n0 é um conjunto. Então, voltando aqui. Então, eu posso considerar G essa função, aonde G seria igual a F, onde o domínio coincide, e nesse caso, esse cara aqui também vai ser uma bijeção. Afinal de contas, vai ser injetora, porque você aproveita a injetividade da F. Então, só para reforçar aqui, é onde G de x é igual a F de x para todo x pertencente ao A menos o elemento A. E ela vai ser sobrejetora justamente pela própria construção. Porque como o n0 não está na jogada, todos os elementos que vão de 1 até n0 menos 1 são elementos que fazem parte da imagem dos outros elementos de A. E aí você tendo uma bijeção, o que você acabou de construir? Uma bijeção entre um conjunto próprio de n0 menos 1 com n0 menos 1, só que o n0 é o menor número natural que cumpre essa propriedade. Pelo princípio da boa ordem, tem que existir um menor natural que cumpra isso. Então, como houve uma contradição em relação ao princípio da boa ordem, então eu não posso supor que exista esse n0 natural que cumpra essa propriedade. Em outras palavras, não pode existir uma bijeção entre o conjunto A e o conjunto N, sendo A um subconjunto próprio de N. Então é assim que nós conseguimos visualizar a demonstração desse teorema, entrando em contradição com o princípio da boa ordenação. Próximo resultado, que é o resultado que responde à nossa pergunta, da nossa motivação, diz o seguinte: se você tem f uma função de m e x, e g e n de x, que são bijeções, então necessariamente n é igual a m. Isso fica claro porque, se você observar a composição, f bola, já que é uma bijeção, eu posso fazer a inversa. Bem, na hora que você faz essa inversa, você vai ter de in até im uma bijeção. E sendo uma bijeção, você já pode concluir de imediato que n ele é um número que não é menor do que m. Por quê? Bem, ou seja, o n, a princípio, é maior ou igual a m. Por que você pode garantir isso? Porque a gente acabou de visualizar que você não pode ter uma bijeção de um subconjunto próprio. Acontece que, de maneira inteiramente análoga, se você fizer g f a menos 1 de im em n, bijeção, você também vai ter que n é menor ou igual a m, pelos mesmos argumentos, já que composição de bijeção é uma bijeção, e isso aqui te permite concluir que n é igual a m. Ou seja, esse resultado te permite definir o que quer contar. Então, como é que você conta um objeto? É você justamente aquela velha história da ovelha com o pastor de ovelha com as suas ovelhas, né? Que para cada ovelha que saía, colocava uma pedrinha no saco. Na hora de retornar, cada ovelha que retornava, retirava-se uma pedrinha no saco. Essa correspondência, ela é permitida por conta desse resultado. Porque aí você consegue contabilizar a quantidade de ovelhas. Tanto que a palavra cálculo vem justamente de pedra, que está relacionado com o conceito de função. Mas existem outros resultados que são interessantes dentro desse contexto de conjuntos finitos. O próximo teorema que nós vamos demonstrar é o seguinte: todo subconjunto de um conjunto finito é finito. Para muitos de vocês isso pode ser óbvio, né? E acaba sendo óbvio pela nossa intuição, mas é preciso formalizar. Então, como é que nós vamos demonstrar que todo subconjunto finito é finito? Bem, vamos lá, vamos pensar um pouco. Primeira coisa é, vamos considerar A subconjunto de um conjunto X, onde X é finito. Se X é... Opa! Finito. Se X é finito, isso quer dizer que existe uma função f de in até x, que é bijeção. Acontece que, se é uma bijeção, eu posso fazer o seguinte.
eu posso considerar até a inversa, né? Já que eu tenho uma bijeção aqui, deixa eu até inverter o sentido, né? De x em n bijeção. E aí acontece que se você considerar agora a sua função f restrita ao conjunto A, já que A é um subconjunto de x, o que você já consegue garantir é que essa função ela é injetora. Por que ela é injetora? Bem, ela não vai ser sobrejetora, isso está bem claro, mas por que ela vai ser injetora? Porque no domínio maior ela já é injetora. E dois elementos diferentes de A vão levar em duas imagens diferentes. Bem, se não fosse verdade, teríamos uma contradição aqui. Então aqui a função é injetora. Isso quer dizer o seguinte, que para cada A que é um elemento do conjunto A, isso quer dizer que o f de A vai ser igual a um J, aonde J é um elemento de IN. Até aí, acho que sem grandes problemas. Como é para cada elemento de A, isso quer dizer o seguinte, que eu posso escrever meu conjunto A como um AJ1, AJ2, até um AJK, aonde cada J, vamos colocar assim, cada JI é um elemento de IN. Eu posso definir dessa maneira. Bem, como é que eu posso fazer essa construção? Simplesmente pensando que o f de AJ1 vai ser igual a J1. F de AJ2 igual a J2. E eu consigo garantir isso justamente por conta dessa relação aqui. Porque como para cada elemento de A vai para um J, então eu já posso colocar esse índice. E o mais interessante é, eu consigo garantir que são dois elementos diferentes aqui vão levar em imagens diferentes. E mais ainda, eu posso usar o lema anterior, aplicada de K maneira, e construir G, uma função que vai de A em I N, por enquanto, de tal modo que o G de A, J, I seja exatamente igual a I. E aí, definindo dessa maneira, eu posso simplesmente olhar o seguinte. Eu tenho J1, J2 até JK. Se eu coloco até IK, essa função continua bem definida. E mais ainda, sendo bem definida, você consegue ainda visualizar que essa função vai ser sobrejetora, claramente é sobrejetora, e ela é injetora pela construção anteriormente. Porque se você pegar dois elementos distintos aqui, você vai levar em índices diferentes, logo ela vai ser injetora. Ou seja, essa função g é uma bijeção. E sendo uma bijeção, você garante que há um subconjunto finito. Então note que você ter qualquer subconjunto de um conjunto finito é finito. O que é óbvio, vamos colocar assim no aspecto intuitivo, mas essa é a riqueza do custo-análise. Esse fato, por mais óbvio esteja dentro da nossa intuição, precisa ser demonstrado. Bem, um resultado que é um corolário do resultado anterior, acho que só para poder traduzir isso de maneira mais intuitiva é o seguinte. Você tem uma função f de x em y. Vou até colocar aqui. Uma f de x em y. Vou até fazer um desenho para explicar esse teorema. Você tem um conjunto x, conjunto y. Se você tem que y é finito e f é injetora, x é finito. O que é razoável. Por quê? Porque como dois elementos diferentes vão para duas casas diferentes, se x é finito, você, na hora de ir fazer as correspondências, você não vai preencher todas as casas de y, já que y é finito. E isso força o x ser finito. E se é... Mas ainda tem mais um detalhe do corolário, que eu já vou deixar aqui registrado, é o seguinte. Sabendo que x é finito e y é finito, vamos definir o seguinte. Que esse módulo de x, que é o número de elementos de x, é justamente aquele número natural n, de tal modo que você tem essa bijeção de x com n. E aí o que acontece é que o número de elementos de x, nesse cenário, seria menor ou igual ao número de elementos de y. Isso é uma coisa a se pensar aqui.
E a inversa também, ó, se x porventura, isso no caso se a F for injetora. E se porventura x for um conjunto finito e F é sobrejetora, ou seja, só com os elementos finitos aqui você preenche o y inteiro, então o y é finito. Então, nesse caso, quando a F é sobrejetora, o número de elementos de x acaba sendo maior ou igual a um número de elementos de y. Então, isso te permite usar o conceito de injetividade, bijeção e sobrejeção para você estimar a quantidade de elementos de um conjunto. Vale a pena comentar um pouco sobre o que é ser um conjunto limitado. Bem, um conjunto A, que é um subconjunto, por exemplo, dos números naturais, ele vai ser dito limitado, nesse caso, a gente pode pensar limitado superiormente, se porventura existir um número n, pertencente aos naturais, de tal modo que A venha a ser menor ou igual a n, para todo A que é um elemento de A. E por que é importante comentar sobre conjuntos limitados? Porque existem propriedades relevantes acerca dos conjuntos limitados. Por exemplo, qualquer conjunto limitado dentro de um subconjunto limitado dos números naturais é um conjunto finito. Por que a gente pode afirmar isso? Porque a gente consegue garantir uma função f de A em n que seja injetora. Ou ainda, para ficar ainda melhor, não, assim já basta. Por que a gente consegue garantir isso? Porque se não fosse verdade esse fato, nós chegaríamos em uma contradição. Fica como exercício tentar entender qual é a contradição. A gente definiu o que é conjunto finito, faltaria definir o que é um conjunto infinito. Bem, vamos aprofundar essa discussão na próxima videoaula. Bem, qualquer dúvida, se não ficou claro alguma etapa da demonstração, podem perguntar que eu vou aprofundando ainda mais. Lembrando que aqui é um curso de análise, mas observe que aqui o meu objetivo é que vocês tenham a intuição dos fatos. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.